Então vamos lá, pessoal. Vamos começar agora uns exercícios aí sobre a equação reduzida da circunferência. Então nós temos aí a primeira questão, ele diz assim: determine a equação da circunferência que possui centro em C 3 e 6 e raio 4. Bem, vamos aqui para o papel. Essa aí é tranquila, é só você lembrar que a equação da circunferência é dada por x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então o x é x mesmo, o x0 é o que ele deu aí, que é 3, mais o y menos 6 e o raio ao quadrado, que é 4, 4 ao quadrado vai dar 16. Então essa é a nossa equação procurada aí. Na questão 2, ele diz que o centro de uma circunferência é determinado pelo ponto médio do segmento PQ, sendo P 4 e 6, Q 2 e 10. Considerando que o raio dessa circunferência é 7, determine sua equação. Bem, vamos aqui para o papel. Essa daí a gente primeiro tem que calcular quem é o x médio, que vai ser o nosso x0. Como é que calcula o x médio? É o valor do x do P mais o valor do x de Q e divide por 2. Então nós temos aí 4 mais 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. E o y0 vai ser o yp mais yq dividido por 2. Então nós temos aí y de 1 é 6, mais 10 dividido por 2, 16 dividido por 2 dá 8. Então o centro dessa circunferência passa no 3 e 8. E ele diz que o raio é igual a 7. Então nós temos que x menos 3, né, que é o nosso x0 ali, mais y menos 8 ao quadrado igual a 49. Então nessa aí basta você ter lembrado que o ponto médio é dado por essa equação aqui. Bem, nessa questão aí, para vocês verem como é que é cobrado nos concursos, né, e nos vestibulares, ele diz assim, da PUC: o ponto P pertence à circunferência de centro no ponto C igual a 0 e 3, tá? E raio 5. Calcule o valor da coordenada de B. Bem, vamos aqui para o papel. Primeiro a gente tem que saber o seguinte: ele te deu o C, que é o 0 e 3, e te deu o raio, que é 5. E ele diz que um ponto P, que é 3 e B, pertence à equação, né? Pertence à equação dessa circunferência, ou seja, pertence a essa circunferência, ele está em cima dessa circunferência. Então primeiro você vai calcular o seguinte: usando a equação da circunferência, que é x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, igual a raio ao quadrado, e vamos substituir. Então, o x0 é 0, então aqui vai ficar x ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, que é 25. Então nós temos aqui, ó, a equação da circunferência. Se esse ponto P pertence à circunferência, ele pertence a essa equação. Então, para eu calcular o valor do B, basta eu jogar esses valores nessa equação. Então, o 3 vale quanto? Ele é o x, né? Então, o x aqui, ó, é o nosso 3. Então, vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado mais y, que é B, né? Então, a gente quer saber o valor de B. Então, vamos substituir aqui, ó, B menos 3 ao quadrado igual a 25. Então, nós temos que B menos 3 ao quadrado é igual a 25 menos 9. Então, temos que B menos 3 ao quadrado é igual a 16.
Então nós temos dois valores para o b menos 3, que é a raiz quadrada de 16, que é mais ou menos 4. Então nós temos que b menos 3 pode ser 4, certo? Já que a gente vai tirar a raiz quadrada aqui. E que b pode ser 7. Então, um valor do b é 7. O outro valor do b vai ser b menos 3 igual a menos 4, né? Que raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Então, a gente tem que usar os dois valores, o 4 e o menos 4. Então, nós temos que o b é menos 4 mais 3, que o b pode ser também menos 1. Vamos para mais essa aí, ó. Ele diz assim: determine a equação da circunferência com centro no ponto C, 2 e 1 e que passa pelo ponto A, 1 e 1. Tá? Então você tem dois pontos aí, um ponto do centro e um ponto na circunferência. Então ele quer a equação dessa circunferência. Primeiro a gente vai calcular o seguinte, ó, vamos aqui para o papel. O C é o centro da circunferência, que é 2 e 1. E o A é um ponto que pertence à circunferência. Então você tem lá uma circunferência, tem o centro e tem um ponto A, né, que pertence a essa circunferência. Então a distância do ponto C até o ponto A é o raio da minha circunferência. Então nós temos que distância do ponto C até o ponto A ao quadrado é igual a xc menos xa, deixa eu apagar aqui, ao quadrado, mais yc menos ya ao quadrado. Então a distância do ponto C ao ponto A ao quadrado, que é o nosso raio, né? Então, essa distância é o nosso raio, vai ser 2 menos 1 mais 1 menos 1. Então, que dá 1 ao quadrado. Então, a distância de CA ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Então, o nosso raio é igual a 1, que é a raiz quadrada, né, de 1 ali. Então, nós temos um raio igual a 1. E já temos o valor de x0 e de y0. Então, a única coisa aí que você tinha que fazer, né, lembrar, é que se esse ponto A pertence à circunferência e ele te deu o ponto C, quer dizer que daqui até aqui, né, nós temos o raio, tá? Então a gente calculou o raio, agora eu posso substituir x menos x0, quem é o x0? É 2 ao quadrado, tá aqui, né? Mais y menos y0 ao quadrado igual a 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. Então essa é a nossa equação da reta. Então é isso aí, pessoal. É bem tranquilo, né? Se você ver que a equação da circunferência ela é fácil de você decorar, né? O problema é você lembrar aí de duas outras matérias. Por isso que eu falo que matemática é treinamento. Então você tem que treinar para poder lembrar dessas equações aí, do ponto médio, da distância de dois pontos, e fazer a análise do exercício, tá? Treinando você consegue, tá? Bons estudos aí, até uma próxima aula.